14, 22. Diz assim a palavra do Senhor: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Diga glória a Deus. Toma o seu lugar. Eu quero trazer aqui hoje o tema: desenvolvendo uma fé antifrágil. Desenvolvendo uma fé antifrágil. Se podemos desenvolver uma fé antifrágil, é porque existe o oposto disso. Existe uma fé que é frágil, e a gente vai falar melhor sobre isso. Quando você enfrenta uma dificuldade, uma adversidade, com que fé você enfrenta isso? Com uma fé frágil ou com uma fé antifrágil? Muitos textos na Escritura vão nos sinalizar acerca das dificuldades, dos desafios que nós iremos enfrentar. Problemas, desafios podem chegar a qualquer momento. E olha só, em Salmos você vai encontrar um versículo que diz que muitas são as aflições do justo. O apóstolo Paulo, lá em segunda carta para os Coríntios, ele vai dizer que muitas são as aflições, as tribulações, em tudo somos atribulados. Jesus também disse que nós passaríamos, que nós teríamos aflições. Agora nós olhamos aqui para esse texto, onde os discípulos estão sendo encorajados a permanecerem na fé. Você já percebeu que todas as vezes que nós nos reunimos aqui, o Espírito Santo está nos encorajando a permanecer na fé? Os discípulos estavam sendo encorajados a permanecerem na fé, porque era necessário passar por tribulações, porque o reino de Deus se conquista com força. Então é necessário passar por tribulações para que possamos entrar no reino dos céus. O que eu quero que você veja é que não é uma opção, não é opcional passarmos por dificuldades. Nós passaremos por dificuldades. Talvez você esteja aí dizendo: mas hoje eu vim ouvir uma boa palavra, eu não quero ouvir falar de mais tribulação. Calma. É importante você saber que neste mundo nós passaremos por aflições, nós teremos momentos difíceis, mas veja, é a palavra de Deus que está dizendo para nós que é necessário passarmos por dificuldades. Diga para alguém: é necessário passarmos por dificuldades. Há uma necessidade nisso. Talvez a nossa maior tentação seja culpar Deus, colocar um peso sobre Ele, acerca das tribulações, dos processos que a gente passa. A gente coloca a culpa em Deus, quando nós não percebemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sempre culpamos a Deus pelas tribulações, pelos desafios, pelas dificuldades, quando nós não percebemos que todas estas coisas, quando chegam para gerar um crescimento em nós. Eu não sei você, mas muitas vezes eu sou tentado a culpar Deus. Por que eu estou passando por isso? Eu queria bater um papo bem sério com Deus, mas quando o Espírito do Senhor ministra ao nosso coração dizendo: isso não é para acabar com você, isso é para deixar você mais forte, isso é para deixar você melhor. Porque na medida que nós crescemos, na medida que nós vamos vivendo a nossa vida, eu não sei se você já percebeu isso, não é a vida que vai ficar mais fácil, é você que vai ficar mais forte.
Onde eu quero chegar com isso? É porque há coisas que lá atrás me derrubavam, mas que hoje não me derrubam mais, porque eu fui fortalecido através das minhas provações e perseguições. Tem alguém que sabe aqui o que eu estou dizendo? Porque nós não estamos tendo uma vida melhor, mais leve, mas é porque nós estamos mais fortes. Então há situações que não fazem nem cócega. O diabo tem que mudar de estratégia, o diabo tem que mudar ali as suas armas, porque o Senhor já me fortaleceu. A igreja primitiva em Atos enfrentava grandes dificuldades, mas foi através das dificuldades que eles cresceram. Foi através das dificuldades que eles estavam enfrentando que eles expandiram. O crescimento da igreja primitiva veio por causa das perseguições, das provações. Eles não estavam crescendo enquanto estavam sendo provados. Eles cresceram justamente por causa das provações, das perseguições, das dificuldades. Não foi assim, apesar das lutas, a igreja de Atos cresceu. Não, foi por causa das lutas. E é por causa das suas lutas que Deus vai te colocar em lugares altos. É por causa das suas batalhas que Ele vai honrar a sua fé e vai exaltar a sua cabeça na terra dos viventes. O que você precisa saber é o que derruba você, o que prevalece muitas vezes sobre você, não são as tribulações, não são as lutas, os desafios, mas como você reage. Não é a crise que te derruba, é como você reage à crise. Não são as perseguições que te destroem, mas sim como você reage a essas perseguições. Porque isso vai ter muito a ver com o nosso sistema de crença, como nós pensamos, tem a ver com a nossa mentalidade. Porque se nós não tivermos uma mentalidade desenvolvida pela palavra de Deus, se nós não tivermos uma mentalidade renovada pela palavra de Deus, nós não vamos entender que as lutas, que as tribulações estão produzindo perseverança, esperança e alegria dentro dos nossos corações. Então o seu sistema de crença vai ditar o seu modo de funcionamento. Como alguém funciona tem a ver com como ele pensa, o seu sistema de crenças, com o tipo de fé que ele opera, com o tipo de fé que ele enfrenta as dificuldades. O seu modo de funcionamento vai determinar a sua estadia, né, o seu estar, e um desses 3 níveis, porque você pode estar abaixo da média, é um nível. Você pode estar na média, medíocre, aquele que está na média. Ou você pode estar acima da média. Trazendo como numa escalada de montanha, o seu sistema de crenças, como você vê o mundo, a forma que você acredita em Deus, em você, naquilo que Ele disse a você, vai determinar se você vai estar no nível 0, ali no pé da montanha, ou se você vai estar no meio do caminho, no meio da montanha, ou no topo da montanha. E eu vi um vídeo, eu não sei se os meninos conseguiram aí, me dá um sinal aí se os meninos conseguiram aí, amém? Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, que eu recebi essa semana na internet. Eu falei, poxa, que legal, vou conseguir ilustrar isso que eu estou dizendo para eles. Põe aí para mim. Almost, papi. Come on. See yourself in your mind making it. Say the following words. I'm powerful. Powerful. I'm fearless. Fearless.
I'm unstoppable. I'm incredible. I'm fast. I'm strong. I can do it. See yourself getting all the way up right now. Visualize it, and as soon as you're ready, you go, and you give it 100%. As soon as you're ready, you go. Come on, get it. There you freaking go. Yes! Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Seu sistema de crenças vai fazer com que você fique na base, ou no meio do caminho, ou consiga subir ao topo. Se nós formos ver aqui o que Deus tem para nós, fazendo relação com a vontade dele para nós, nós vamos ver que a sua vontade para mim, para você, é boa, agradável e perfeita. Vamos lá, classe. É boa, agradável e perfeita. Mais uma vez. É boa, agradável e perfeita. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a vontade dele para você. Ele não tem o nível 0. Ele não tem o nível 0. Ele não tem o meio do caminho para você. Ele tem o topo da montanha para os seus filhos. Ele tem as muitas alturas para nós, os seus filhos. Mas como eu funciono? De que forma a minha mente consegue captar isso? Como eu me vejo? Forte ou fraco? Incrível? Não sou nada. Corajoso ou medroso? Isso fará toda a diferença. Você pode chegar a um nível mais alto se você fluir na fé que é antifrágil. Você irá subir ao topo da montanha se você conseguir hoje mudar esse seu sistema de crença, de pensamentos. Porque uma coisa é verdade: é impossível você alcançar algo novo com uma mentalidade velha. Uma vez eu li que o último lugar que podemos envelhecer no nosso corpo é na nossa mente. Você pode ter 70 anos, 80 anos, mas a sua mente não pode envelhecer. Nós não podemos deixar uma mentalidade velha. Talvez por causa da sua mentalidade velha você esteja aí preso em um lugar, e o Senhor não quer você preso em um lugar. Eu sinto que há pessoas aqui que estão há muito tempo, sabe, no nível 0. Outras conseguiram até a metade do caminho, mas Deus quer liberar você. Deus quer que você flua. Só quem vai alcançar o topo da montanha, faça um barulho para Ele e me ajude a adorá-lo. Chega! Você já ficou muito tempo olhando pessoas subindo. Você já ficou muito tempo aí olhando para cima, como que eu vou subir nisso? Será que isso daqui é para mim? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Ouça o que o Espírito está dizendo a você, porque você é incrível, você é forte, você é corajoso. O bom pai é aquele que encoraja os seus filhos. Certa vez estava Josué com essa fé frágil, e o Senhor disse para ele ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, porque onde você pisar a planta dos seus pés, eu entrarei contigo, eu estarei contigo. Aonde você for, eu vou contigo. Como eu fui com Moisés, o meu servo, eu serei contigo. Ei, vire a chave hoje. Deus quer te levar a lugares altos, porque se você pensar que você pode ter uma vida abundante, é isso que você terá. É muito poderoso como você pensa. Salomão escreve: assim como imagina a sua alma, assim ela é. Então se você pensa, eu posso ter uma vida abundante. Quantos pensam assim? Eu posso ter uma vida abundante. Então é isso que você terá. Mas se você pensa que você só pode ter uma vida de escassez e falta, é isso que você vai alcançar para a sua vida. A pergunta é: por que alguns avançam e outros não avançam?
Por que alguns crescem e outros não crescem? Por que alguns constroem e outros destroem? Porque alguns conseguem superar dores, perdas, o passado? Por que algumas pessoas conseguem assim se refazer tão rapidamente? Outras pessoas não, estão há anos lamentando coisas que elas perderam. Qual é a resposta? É como elas pensam, é o seu sistema de crenças, é a fé pela qual elas fluem. Deus não quer que você tenha uma fé frágil, Deus quer que você tenha uma fé antifrágil. Porque se não tiver um sistema de crenças moldado pela palavra, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso que a palavra de Deus faça minha mente, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter, e eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu posso chegar. Deus diz que eu posso todas as coisas nele. A Bíblia diz que com o meu Deus eu salto muralhas. A Bíblia diz que com o meu Deus eu entro no meio do exército inimigo e saio do outro lado sem sofrer nada, porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Eu preciso então transformar a minha mente, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso moldar a minha mente. Moldar a minha mente. Quando eu comecei o meu ministério, eu me aprofundei em assuntos, eu me aprofundei em textos, eu me aprofundei em livros, que me trouxe base. E os meus livros falavam de fé, falavam de andar no Espírito, falavam de fluir na unção do Espírito. Aquilo me trouxe uma base para a minha vida. Porque não há nada que eu acredite que Deus não possa fazer. Não há uma luta que Deus não permita chegar na minha vida, na sua vida, que Ele não possa ser capaz de nos tirar, nos arrancar dela com mão forte. Não há uma enfermidade que Ele não possa curar, não há uma porta que Ele não possa abrir, não há um coração que Ele não possa restaurar, não há uma família que Ele não possa transformar, não há uma situação que Ele não possa mudar. Então é isso que está na minha mente, é isso, porque o que é impossível para mim é possível para Deus, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Essa palavra impossível só tem no nosso dicionário, não há no dicionário de Deus. Impossível, o que é impossível? Deus não sabe o que é impossível, porque Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo. Diga para alguém: Ele pode tudo, Ele pode tudo, Ele pode tudo. Vontade dele para mim, para você, é boa, agradável e perfeita. Vamos mais uma vez declarar isso: é boa, agradável e perfeita. Transforme a sua mente, e saiba que os pensamentos que Deus tem a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos que irão fazer você prosperar e alcançar um futuro glorioso. Deus tem um futuro glorioso para você. E se a minha mente não estiver alinhada à palavra de Deus, eu não vou suportar as pressões, eu não vou suportar as perseguições. Veja, é necessário que passemos por tribulações, mas Deus não nos deixa ao léu, e nos deu a sua palavra para que a nossa mente se molde a ela. Como que você vai suportar passar pelas pressões na empresa, no trabalho, as lutas em casa? Quem tem filho adolescente, meu Deus do céu, como suportar?
Isso não que os filhos adolescentes sejam um problema, mas eles dão um pouquinho de trabalho para a gente, vocês sabem disso. E como a gente vai lidar com isso, com essa pressão, com essa problemática toda? Como que eu vou lidar com pandemia, com alta disso, com baixa daquilo? Apenas com uma mente transformada pela palavra de Deus, onde eu possa ver a mão de Deus em cada área da minha vida. Eu sei que as coisas não estão fáceis agora, mas amanhã não ficará assim. O meu Deus entrará com a intervenção dele a qualquer momento. Você crê nisso? É nisso que eu acredito, mas eu acredito com força. Deus nunca me desamparou. Eu nunca fiquei desempregado, nunca. Desde 14 anos que eu trabalho, Deus nunca me abandonou. Nos piores momentos da minha vida, Deus nunca me abandonou. Nós não fomos imunizados. Veja, você não foi imunizado contra dificuldades, desafios, problemas. Nós passaremos, nós enfrentaremos diversas provações. Deus nunca nos prometeu que nós não enfrentaríamos lutas. Ele nunca nos prometeu isso. Olha, filho, vem comigo, porque comigo você não vai passar por nenhum problema. Ele nunca falou isso. O que Ele prometeu para nós foi que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ele estaria conosco em todo o tempo. A promessa dele não foi nos livrar das tribulações, mas foi nos livrar nas tribulações. Há uma grande diferença. Agora, o que é uma fé frágil? Quando você vê uma caixa, um pacote com um adesivo escrito frágil, o que vem na sua mente? Essa caixa precisa de cuidados, porque senão o que está lá dentro não vai chegar inteiro para o destinatário, não é isso? Frágil, alguma coisa que pode quebrar a qualquer momento, a gente precisa pegar com muito cuidado. Então, uma fé frágil é aquela fé que quebra em resposta às tribulações, às dificuldades. E quando a fé quebra você. Uma fé frágil é uma fé que não consegue suportar o estresse, a pressão. No dito popular aí, abre o bico fácil, sabe? Abre o bico, vir pressão, vir uma cobrança, ele ter uma notícia não tão suave, não tão boa, pronto, ele se quebra, ele abre o bico, porque é uma fé frágil. Uma fé frágil também é uma fé infantilizada, porque ela tem como fundamento Deus como um Papai Noel, como alguém que ela vai chegar e vai pedir alguma coisa para Ele, e Deus irá fazer, e Deus irá responder aquilo. Mas quando Deus não responde, quando Deus não dá aquilo que ela espera, então qual é a reação desta pessoa? Porque ela é infantilizada, então ela age de forma imatura. Então o que ela faz? Ela deixa de seguir Deus, ela deixa Deus de lado, porque Deus não respondeu às expectativas dela. Eu vou dizer algo para você que talvez vai doer, mas você precisa saber disso. Deus não tem um compromisso com a sua oração. Deus não tem um compromisso com a sua dor. Deus não tem um compromisso com a sua necessidade. O compromisso dele é com a palavra dele. O que Deus vai cumprir é a palavra dele. Posso ouvir um amém? Deus não tem, eu orei, eu quero que Deus faça. O compromisso dele não é com a minha oração. O compromisso dele é com a palavra dele. E céus e terra poderão passar, mas as minhas palavras não passarão. Toda palavra que saiu da boca dele se cumprirá na sua vida. Se tem alguém que acredita nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Eu acredito nisso, a palavra dele vai se cumprir.
Veja, uma fé frágil tem a sua confiança em Deus de forma condicional. Porque enquanto as coisas estão acontecendo, enquanto Deus está suprindo coisas, ele está lá, eu confio em Deus. E ele vem para a igreja, e ele louva, porque a confiança dele é baseado nisso, é condicional. Deixa eu ver o que Deus já fez por mim, deixa eu ver o que Deus está fazendo agora por mim, porque se ele não estiver fazendo nada por mim, se nada está acontecendo como eu quero, nós não podemos ter esta confiança em Deus de forma condicional. Nós precisamos nos lançar nele, porque é muito evidente que nós vamos ter problemas. Essa fé frágil vai trazer problemas. Essa fé frágil esfriou muitas pessoas, desviou muitas pessoas. Essa fé frágil fez muitas pessoas desistirem no meio do caminho, ou outras nem começaram, porque assim que elas iniciaram o processo, elas viram as dificuldades, e por não ser uma fé antifrágil, elas desistiram. Agora, já o conceito de antifrágil não é ser resistente à dor, não é ser um super-herói, não é ser resistente a perdas. Não, eu não sinto nada. Você perde o emprego, não sente nada. Você perde um ente querido, você não sente nada. Uma fé antifrágil não é suportar tudo, aguentar tudo, suportar as provações. Mas o conceito disso é você sair melhor do que quando você entrou. Esse é o conceito, porque todas essas coisas vão tornar você mais forte e melhor, mais capaz, mais habilidoso. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Então o conceito de antifrágil é a capacidade de passar pelo caos, de levar pancada, de passar por estresse, por pressão. E o que isso faz com você? Te deixa melhor, te deixa mais forte, te deixa mais habilidoso, te deixa mais sábio. Esse é o conceito. Não é uma pessoa que aguenta tudo, mas é aquela que sabe. Jó, eu amo essa expressão de Jó. Ele diz: prova-me e sairei como ouro. Ele sabia que depois da provação ele não seria mais o mesmo. Depois da provação as pessoas não iriam reconhecê-lo, porque ele sairia melhor do que quando ele entrou. Ei, levante a sua mão. Talvez algumas pessoas viram você entrando numa provação, estão vendo você no meio da provação, mas elas não sabem como você vai sair dessa situação. Mas prepare-se, porque em breve você vai sair deste lugar de aperto, de escuridão. Mas você vai sair melhor, você vai sair mais forte, vai sair mais capaz. Então você nunca mais volta ao normal depois que você passa por alguma situação, porque algo mudou em você, algo te deixou mais forte. Por isso que não podemos fluir numa fé frágil, mas numa fé antifrágil, onde eu sei que eu vou sair melhor, eu não vou sair pior disso. Você já percebeu que o mesmo vento que apaga uma vela, frágil vela, é o mesmo vento que deixa forte o fogo? É o mesmo vento, o mesmo catalisador, apaga a vela, mas deixa forte o fogo. Você sabe que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Eles estavam reunidos todos num mesmo lugar, no cenáculo, e de repente, diga para alguém, e de repente começou a soprar um vento veemente, impetuoso, e encheu
todo o cenáculo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e línguas repartidas de fogo sobre a cabeça dele. O vento trouxe força ao fogo. Deus está soprando um vento aqui nesta noite, porque o pavio que fumega não vai apagar, vai deixar esse fogo, essa chama acesa dentro do seu coração. Há um fogo que arde, há um fogo queimando, e é o Espírito soprando, e o fogo aumentando. Aumente o fogo aí dentro, aumente o fogo aí dentro, aumente o fogo. Diga para alguém: aumente o fogo aí dentro. No livro de Daniel, há muitas passagens interessantes. Eu particularmente gosto muito do livro de Daniel, e há uma passagem, uma história que me inspira muito. É aquela de Ananias, de Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam na Babilônia, e deu a louca no rei Nabucodonosor, e ele estava se achando demais, e resolveu fazer uma estátua, e disse: olha, quando tocar as trombetas, quando os instrumentos tocarem, todos terão que parar o que estiverem fazendo e se curvarem diante da minha estátua e me adorarem. E você sabe que eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, se recusaram a se curvar diante dessa estátua, e por causa disso eles pagaram o preço, porque aqueles que não se curvariam, eles seriam lançados em uma fornalha de fogo ardente. Eu vou até o texto aqui de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim, deixa eu achar o 12 aqui. Ai Jesus, cadê o 12? Mas há alguns judeus, deixa eu ver se isso é mesmo. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto ao teu Deus, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, e se puserem e prostrarem-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou, e aí ele deu ordem para que lançassem eles numa fornalha 7 vezes mais aquecida. O que eu quero trazer aqui para vocês é a fé destes 3 amigos, porque com certeza não era uma fé frágil, com certeza não era uma fé condicional. Eles disseram na cara do rei: olha, Deus pode nos livrar, como também
Ele pode não querer nos livrar. Mas uma coisa nós sabemos: nós não vamos nos prostrar diante dessa estátua. Isso podemos pegar e fazer uma ponte até o Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane, onde estava Jesus, angustiado, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Veja, há um paralelo, porque assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dizendo: Pai, o Senhor pode nos livrar dessa fornalha, nos livrar das mãos deste homem, mas seja feita a sua vontade. Se o Senhor quer que nós sejamos lançados e morramos aí dentro, ok. Jesus estava dizendo: Pai, se o Senhor assim quiser que eu beba, eu beberei. Mas eu vejo a fé desses três, uma fé antifrágil, uma fé que dizia: nós podemos passar por qualquer coisa, e a nossa fé não será abalada. Nós podemos passar por qualquer coisa, e a nossa fé não vai mudar. Nós não vamos mudar porque nós estamos diante de um problema. Nós não vamos mudar porque nós estamos diante de uma situação. Nós não vamos mudar porque nós estamos prestes a entrar numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Deus é poderoso para me tirar dessa situação, se Ele quiser. Olha, Deus prometeu estar com você em qualquer situação. Prepare-se, porque Ele vai andar com você no meio dessa fornalha. Prepare-se, porque em breve você está saindo dessa fornalha com Ele. Você vai sair com Ele. Vai sair. Essa é uma fé que pode passar por qualquer situação. Essa é a fé que nós precisamos. Uma fé resiliente, uma fé não condicional, uma fé antifrágil. Eu posso passar por isso. Quando Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava escrevendo isso de dentro de uma prisão. Eu posso, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu posso porque eu tenho um Deus que supre as minhas necessidades. Eu posso porque eu tenho um Deus que anda comigo no meio da fornalha. Eu posso porque eu tenho um Deus que fecha a boca dos leões. Eu posso porque eu tenho um Deus que abre portas aonde não existem portas. Eu posso porque Deus, ainda que eu esteja acorrentado, preso, Ele é capaz de fazer tremer a prisão e me colocar em liberdade. Eu creio, o meu Deus pode todas as coisas. Nós precisamos ter essa fé resiliente. E o conceito de resiliência é um conceito da física, onde um objeto, algo pode sofrer o impacto e não mudar, continuar sendo o mesmo. Tipo uma bola de tênis. Você já viu quanta pancada leva uma bola de tênis e acaba o jogo e a bola está lá inteira, intacta? Nós precisamos dessa fé que leva bordoada, que leva pancada, que sofre pressão, mas nós estamos lá intactos, nós estamos lá em pé. Sabe, eu sempre falo para os rapazes: ó, homem que é homem tem que assistir todos os filmes do Rocky Balboa. E aí a gente assistia aquele filme. Até falei para o Vini, precisamos rever aquela série novamente, porque você olha aquele homem, chega um momento do filme que você fala assim: já era, ele não vai conseguir se levantar. Você já ficou angustiado de ver o Rocky Balboa na lona? Fala assim: ele não vai se levantar. E o cara, 1, 2, 3, e aí, falei: ele não vai se levantar. Daqui a pouco, do nada, o cara se levanta e vira um negócio. Gente, é muito incrível isso. Essa é a fé que nós precisamos ter. Nós podemos estar levando pancada, nós podemos estar sofrendo algumas pressões, mas nós não vamos desfalecer. A nossa fé não será abalada, porque nós não temos uma fé frágil, mirrada. Nós temos uma fé antifrágil, que sabe que tudo
tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera. Aleluia. Um outro cara dentro da Bíblia que é bem resiliente, que é um modelo para nós de antifrágil, é José do Egito, sem dúvida. Porque ele era um rapaz sonhador, e por causa dos seus sonhos ele foi vendido pelos irmãos. Ele foi parar no Egito. Ele foi como escravo. Mas ele não entrou no Egito com uma fé frágil. Ele não entrou no Egito com um discurso vitimista. Ele não entrou no Egito querendo que as pessoas tivessem dó dele. Ele entrou entrando, porque ele tinha uma fé antifrágil. Então lá ele começou a fazer o melhor que ele podia fazer o pior, mas ele escolheu fazer o melhor. Ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, um comandante, um general. Ele começa a fazer o melhor que ele podia fazer. Ele não sabia, mas Deus estava já preparando ele, Deus estava habilitando ele, Deus estava capacitando ele, porque ele seria no futuro o administrador de todo o Egito. Então ele precisava passar por aquele estágio, por aquele processo. Mas ele não chegou naquele lugar contando a história dolorida dele. Ele chegou naquele lugar se fazendo de coitado, de vítima. Ele chegou trabalhando, ele chegou fazendo o trabalho dele. E aí de repente, em um momento, a esposa de Potifar vai para cima dele, toda sensual, e ele escapa, e ele sofre um processo de assédio sexual, vai preso. Ele podia agora parar de sonhar, ele podia agora ficar chateado com Deus, ele podia agora dizer: eu não vou mais servir a Deus. Mas foi isso que José fez. Não foi isso que José fez, porque ele tinha certeza de que aquele que tinha colocado sonhos no coração dele estava preparando ele para que ele pudesse viver esses sonhos. Aquele que colocou sonhos aí dentro está preparando você para que você possa vivê-los, ainda que você esteja num caminho diferente. Ele está preparando você para viver isso. José teve uma audiência com Faraó, e José sabia que ele não ia ter muito tempo para falar com Faraó. Vocês sabem, recentemente eu tive uma audiência, eu e mais alguns pastores, uma audiência com o nosso presidente, e nós sabíamos, não vai levar muito tempo, então nós precisamos ser objetivos e não podemos perder a oportunidade. Então José sabia: eu vou ter uma audiência com o Faraó, eu não posso perder essa oportunidade. Mas em 15 minutos, José consegue convencer e mostrar suas habilidades a Faraó, a ponto de Faraó criar uma vaga para contratar José. Às vezes nós não sabemos o porquê nós estamos passando por algumas coisas, mas Deus está nos preparando para essas oportunidades. Eu sinto cheiro de oportunidade, está vindo oportunidade. Deus preparou você para essa oportunidade, não vai perder essa oportunidade, por favor. Deus está preparando você. Deus está preparando você para um encontro com alguém, com uma conexão que é importante. Talvez você só vai saber o porquê você passou por tudo isso quando você chegar lá. Por que a minha empresa teve que quebrar? Por que eu tive que ficar no vermelho por tanto tempo? Por que eu tive que desfazer de carro, vender casa, vender computador para poder pagar a conta de luz, pôr comida na mesa? Por que eu passei por tudo isso? Foi justamente Deus preparando você para essa oportunidade que está chegando. José se torna o segundo homem mais poderoso de todo o Egito.
Por que ele consegue esse favor de Faraó? Porque ele se apresentou como uma pessoa frágil. Porque ele contou a história dele, sabe, Faraó, eu tinha irmãos, eles me venderam. Eu tenho uma história tão sofrida, Faraó. Nossa, minha vida é tão difícil, Faraó. Você conhece pessoas que fazem exatamente isso? Você conhece? Coitadinho de mim. Ele foi promovido por causa desse discurso vitimista? Ou ele foi contratado por causa das habilidades? Ele foi contratado porque ele tinha uma fé antifrágil. Ele respeitou todos os processos, ele abraçou todos os processos, ele se tornou um homem duro da queda. Ele honrou todos os processos. Cada fase que ele passava, ele estava sendo aperfeiçoado, preparado, fortalecido. Ele saiu melhor. Levante a sua mão, receba isso no teu espírito. Você vai sair melhor dessa situação. Você vai sair melhor. Tem algumas características de José como um modelo para nós de antifrágil que me chamam a atenção e eu quero trazer aqui para você. Número 1, ele valorizou cada provação, cada desafio, porque tudo coopera para o nosso bem. E provações nos tiram da área de conforto, da zona de conforto. Provações nos esticam, provações nos faz correr atrás. Provação nos faz querer experimentar e viver algo novo. Essa é uma verdade. Enquanto eu sei, há pessoas que têm essa fé frágil e quando vem provação elas se rendem, elas se quebram junto com a fé. Mas tem outras que têm uma fé antifrágil, que quando vem uma tribulação, quando vem uma crise, ele se fortalece, ele busca recursos, ele busca ajuda, ele busca aperfeiçoamento profissional, ele busca oração, ele vai na presença de Deus, ele busca mais unção, e ele coloca tudo nas mãos de Deus, e ele então é esticado, ele sai melhor. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas se tiver alguém recebendo, pode aplaudir o Senhor aqui. Valorize cada provação, valorize cada desafio, valorize. Segunda característica, ele não evitou as mudanças, porque quem evita mudanças não vive crescimento. Eu sei que mudança não é nada confortável. Todo ano a gente mudava em casa, nem sei, talvez minha mãe esteja assistindo hoje o culto, e ela sabe disso. Quantas vezes todo ano a gente mudava de casa, todo ano, gente, não era fácil. Eu falo para a Beth, para minha esposa linda, maravilhosa que está aqui, eu nunca morei tanto tempo numa casa como eu estou morando agora. Eu nunca passei 2 anos numa casa, eu já estou há 10 na casa que eu estou morando. Falei, glória a Deus, aleluia. Mas mudança não é nada confortável, mas é necessário. Diga para alguém, mudança é necessário. Veja, essas são características de alguém que é antifrágil. Alguém que aceita o processo, alguém que abraça o processo, alguém que valoriza o processo, alguém que não resiste à mudança. E outro detalhe, outra característica, José não foi rancoroso, ele perdoou os irmãos, e cuidou da família, supriu as famílias. Porque pessoas frágeis são rancorosas, são mesquinhas. Pessoas frágeis guardam ressentimento, sabe, tem espírito vingativo. Pessoas frágeis ficam torcendo para o outro cair, para dar errado, para chegar alguma notícia ruim que aconteceu com outro, que feriu ele. Mas pessoas antifrágeis são fáceis de perdoar, não são rancorosas, não são mimizentas, elas sabem quem elas são.
Elas sabem quem elas são. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Veja, quando você enfrenta os seus obstáculos com uma fé antifrágil, isso vai conduzir você em esperança, por causa do amor que você recebeu através do Espírito Santo dentro do seu coração, porque está alicerçada numa relação de amor e confiança com Deus, nosso Pai. Isso nos permite pegar a nossa cruz e carregá-la com alegria. Nos gloriamos então nas aflições, nas perseguições, porque nós sabemos que o Pai está no comando de todas as coisas, e nós vivemos tudo isso no amor de Deus. A cada dia nos parecemos mais com Ele, a cada dia somos mais perfeitos, a cada dia. Agora, que medidas nós podemos tomar para tornar a nossa fé antifrágil, para que a gente possa sobreviver e prosperar diante das provações, diante dos desafios? Número 1, aceite que a vida será difícil em alguns momentos. Algumas pessoas não querem acreditar, não querem aceitar isso, que em alguns momentos da nossa jornada com Deus, a vida vai ser dura, vai ser difícil, em alguns momentos. Alguém já passou por algum momento difícil aqui? Veja, eu não estou mentindo para você. Agora, fica muito mais fácil você aceitar isso, porque enquanto você não aceita isso, se você pensa o contrário, não, se eu ando com Deus, eu não posso ter nenhum momento difícil na minha vida. Então, quando esse momento chega, você se decepciona com Deus, você o acusa de ter abandonado você não consegue fazer uma releitura disso, você não consegue ver que essas coisas chegaram não para acabar com você, não para destruir você, mas para fortalecer você. Porque senão nós não vamos sentir que essas lutas estão aperfeiçoando alguma coisa dentro da gente, mudando o nosso caráter, transformando as nossas vidas. Segundo, veja o desafio como um presente, porque se você não vê-lo como um presente, você não vai perceber que isso está trazendo crescimento para você. Porque se você olha para o desafio e você pensa que ele vai te enfraquecer, você nunca vai sair forte. Se você olha para o desafio e você não o vê que ele está esticando você para melhorar você, você vai querer passar isso, e você não vai querer abraçar. Então, veja os desafios como um presente de Deus. Paulo escreve: foi-me dado por Deus um espinho na carne. Deus deu para o apóstolo Paulo de presente um espinho em sua carne. Ele já pediu para Deus 3 vezes para tirar esse espinho, mas aquilo estava aperfeiçoando algo em Paulo, aquilo estava trabalhando na vida, no caráter, na fé do apóstolo Paulo. Eu amo essa passagem, porque foi neste momento em que ele estava sentindo a dor dos espinhos, em que Cristo disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a graça que nos sustenta. Nós precisamos entender isso. Podemos passar por momentos difíceis, mas o que não vai faltar sobre nós? A graça. Alguém pode repetir isso? A graça. A graça não faltará sobre nós. Vamos aplaudir o Senhor por causa da sua graça.
são esses momentos em que a nossa fé, ela é transformada de frágil para antifrágil. É nesses momentos de luta, de tribulação, quando nós abraçamos e vimos isso como um presente, que isso gera em nós força, capacidade. Agora o terceiro e último ponto, já estou partindo para o final. Não deixe a oração de lado, porque em tudo precisamos nos manter conectados a Deus. A nossa fé precisa deste ambiente, deste lugar, e a oração é o lugar onde nós desenvolvemos a nossa fé. Assim como a fé precisa da oração, a oração precisa da fé. Você não pode orar sem fé. E a minha fé precisa da oração, porque a minha fé frutifica na oração. E a oração não pode ser o último recurso. Eu não posso orar apenas quando eu tenho um problema. A oração não é para você buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. A oração é para você conversar com Deus, falar com Deus, desenvolver a sua fé, desenvolver o seu relacionamento, porque nós precisamos dessa base, nós precisamos desse fundamento. Essa fé antifrágil precisa desse fundamento que é construído através de um relacionamento com Deus, da intimidade. E a oração nos faz ser íntimos com Deus. Pensa em um pai que ama falar com seus filhos. Esse é o nosso pai. Alguém quer subir de nível aqui? Se você quer subir de nível, se você quer alcançar lugares altos, você vai ter que deixar a sua fragilidade, e você vai ter que abraçar os processos da vida, você vai ter que abraçar os desafios, abraçar as dificuldades, porque é necessário passarem por tribulações. Abrace isso, porque isso está produzindo glória, isso está produzindo força, isso está produzindo esperança. Será que alguém pode me ajudar a adorar o Senhor aqui nessa noite? Isso está produzindo o que os seus olhos não estão vendo. Assuma uma fé antifrágil, abrace essas dificuldades. O bom pai é aquele que encoraja os seus filhos. O bom pai é aquele que treina os seus filhos na coragem, não no medo. Vai, filho, vai. Aquele pai que está louco para arrancar a rodinha da bicicleta. Vai, filho. Ai, pai, eu vou cair. Mas você tem que ir, filho. É o bom pai. Não é que ele não está preocupado conosco, mas ele não quer filhos amedrontados. Ele não quer filhos fracos. Ele quer filhos fortes. Ele quer filhos corajosos. Ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso. Deus é um bom pai. Diga para alguém: Deus é um bom pai. Fique em pé. Porque se Ele permitiu essa tribulação chegar, é porque Ele quer ensinar você a ser mais forte, mais corajoso, mais capaz. Isso não vai matar você, isso vai melhorar você. Alguém pode aplaudir o Senhor aqui? Isso vai melhorar você. O que você está passando não é o fim. Não é o fim. O que você está passando, enfrentando, não é onde tudo vai acabar. Porque isso vai te deixar mais forte. Isso vai te deixar melhor. Isso vai promover você. Isso vai levantar você. Isso vai fazer subir você. Prepare-se, porque você vai em breve saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Se alguém tem um louvor para oferecer ao Senhor, é agora que você vai oferecer a Ele o seu melhor louvor. Prepare-se para conhecer. Temos uma fé antifrágil, temos uma fé antifrágil. Aleluia. Levante as suas mãos, feche os seus olhos onde você estiver.
Ele está aqui, Ele está fortalecendo pessoas, Ele está encorajando pessoas. O Espírito Santo está se movendo no meio da igreja. Eu sinto que há pessoas que chegaram aqui como último recurso, como dizendo: Senhor, fala comigo, porque eu não sei mais o que fazer, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como mudar isso, Deus. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não colocar a sua mão. Eu sei que tem alguém que orou hoje: Senhor, eu preciso que o Senhor coloque a sua mão nisso, porque eu não aguento mais. Essa palavra é para você, porque os seus inimigos estão pensando que você vai desistir. Pessoas da sua família estão pensando que você vai desistir. Mas hoje o Senhor te trouxe neste lugar para te fortalecer e encorajar você e dizer: continua, porque eu sou o teu Deus. Continua, porque eu sou contigo. Eu entro contigo nessa fornalha. Oh, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Ele está aqui neste lugar, Ele está te fortalecendo. Ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está enxugando as suas lágrimas. Ele está passando um bálsamo em seu coração. Ele está cicatrizando feridas antigas. Porque a sua fé, que era frágil, te quebrou em muitos momentos da sua vida. Mas hoje essa fé está sofrendo uma conversão. Essa fé está sofrendo uma transformação. Ei, receba isso no teu espírito. Repita isso, diga: a minha fé é inabalável, a minha fé é antifrágil, a minha fé está firmada em Deus, a minha fé está firmada no Senhor, a minha fé está firmada na palavra de Deus. Eu viverei o que Deus disse, eu terei o que Deus falou, eu alcançarei o que Ele disse para mim. Se essa é uma verdade para você, faça um barulho para